Sejam bem-vindos a mais uma quarta de ensino aqui na Igreja de Cristo Central. Vamos aprender da palavra do Senhor, vamos louvar. Você aí na sua cama, no seu sofá, na cadeira da cozinha, onde você estiver, vamos louvar juntos. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Meu irmão, não abra mão de Deus, porque você é dele e ele é seu. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Eu abro mão do mundo, mas não abro mão de Deus. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Aleluia! Boa noite, amados irmãos, todos da família CC e a todos que nos assistem nessa noite, neste culto de ensino. Gostaríamos de agradecer a Deus pela sua fidelidade, pelo seu amor, que nos edifica, que nos capacita cada dia mais para prosseguirmos rumo ao nosso crescimento espiritual. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, onde nós estaremos tratando do tema hoje, Igreja, um serviço essencial. Vamos ler o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante, que diz assim: E chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus,
E o que você ligar aqui na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu perdão, pelas tuas misericórdias e pela a graça de entendimento da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque passarão os céus e a terra, mas a tua palavra permanecerá para sempre. Portanto, nos ensina a amar a tua palavra. Nos ensina a aprendermos mais a tua palavra. Que esta palavra venha trazer edificação para as nossas vidas neste culto de ensino hoje, que estamos aqui para aprendermos mais e mais do nosso Senhor. É assim que já te agradecemos, em o nome de Jesus, amém. Bom, como vos disse antes, o nosso tema hoje é Igreja, um serviço essencial. É interessante que nós estamos vivendo nos tempos dos serviços essenciais. Estamos em tempo de pandemia, estamos vivenciando o lockdown, ou seja, um isolamento mais rígido. E com isso, as autoridades do nosso país, do nosso governo, do nosso estado, precisaram tomar medidas mais cautelosas em relação à pandemia. E essas medidas vieram com o seu estreitamento, a diminuição de circulação. Portanto, todos nós temos que ter a nossa responsabilidade ao entrarmos, ao sairmos de casa, usarmos a nossa máscara, evitarmos aglomerações e estarmos sendo cumpridores daquilo que o decreto de isolamento rígido tem determinado para cada um de nós. E agora, nessa última semana, nós tivemos a aprovação por parte da nossa Câmara de Vereadores e também já sancionado pelo prefeito, que a igreja entra também na fase dos serviços essenciais para a população. A igreja foi reconhecida pelo poder público como um serviço essencial, que cuida das pessoas, que cuida da sua mente, que cuida do seu coração, que cuida também do pobre, que tem uma palavra de ânimo, de fé, de esperança. E nós louvamos a Deus por isso. A igreja, ela é muito mais do que 4 paredes. A igreja é muito mais do que um templo religioso. A igreja, ela precisa funcionar mesmo tendo as suas portas fechadas. A igreja não precisa de portas abertas para funcionar, porque eu e você somos igrejas do Senhor e nós podemos sim continuar fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, mesmo em período de pandemia, mesmo em período de lockdown, mesmo em período de isolamento mais rígido. Eu e você devemos cuidar das pessoas, devemos ter uma palavra de ânimo para as pessoas, devemos transmitir esperança, salvação, fé, misericórdia. Portanto, a igreja não fecha, a igreja não se deixa fechar por ninguém, mas a igreja pode continuar funcionando, mesmo tendo as suas portas fechadas. E para entender tudo isso, nós precisamos aprender com esse texto de Mateus, que é um texto áureo do ministério de Jesus, onde Jesus está interessado em saber dos seus discípulos o que o povo pensava a respeito dele. Jesus está interessado em saber dos seus discípulos o que eles próprios achavam do seu ministério.
Portanto, baseado nesse capítulo de Mateus, nós vamos então, a partir de agora, adentrarmos aos ensinamentos que esse texto tem para nos ensinar nesta noite de ensino no nosso culto da ICC. Em primeiro lugar, para entender tudo isso, nós precisamos conhecer quem é o proprietário da igreja. Você sabe quem é o dono da igreja que você congrega? Você sabe quem é o proprietário da igreja que você faz parte? Infelizmente, nos dias de hoje, algumas pessoas têm se apossado da propriedade da igreja, como se a igreja fosse só sua, como que só ele pudesse mandar, como se fosse ele o responsável pelo caminho da igreja. Isso não é verdade. A igreja tem um dono. E eu louvo a Deus por fazer parte de uma denominação que no seu próprio nome já está dizendo quem é o dono da igreja. Nós participamos e fazemos parte e servimos a Deus em uma denominação que tem como seu nome Igreja de Cristo. O próprio nome da nossa denominação já está dizendo de quem é a igreja. Já está revelando quem é o dono da igreja. Mas, cada vez mais, nós precisamos conhecermos mais desse proprietário, desse que cuida, desse que guarda, desse que protege, desse que supre todas as necessidades da sua casa, que é a igreja do Senhor Jesus. O versículo 13 diz que Jesus estava chegando até uma localidade chamada Cesareia de Filipe, e há um interesse no coração de Jesus a saber o que as pessoas de fora estavam falando acerca do Filho do Homem, ou acerca do que o Filho do Homem é. E é interessante que Jesus, ele faz essa afirmação exatamente pautado numa situação em que aonde ele estava vivendo, convivendo e pregando, era uma localidade repleta de idolatria. Na verdade, Jesus estava rodeado de ídolos, de crenças erradas, de pessoas que estavam com a sua fé voltada para outros deuses. E Cristo, então, leva os seus discípulos a proclamarem a sua deidade. Quando Jesus está perguntando o que as pessoas estão pensando ao meu respeito, Jesus queria que os discípulos refletissem e percebessem que muitos estavam errados acerca do que Cristo realmente era. Mas antes de lhes perguntar o que as pessoas lhes diziam ao seu respeito, Jesus os leva a esta reflexão. Mas o mais importante de Jesus nesta pergunta era exatamente levar aos seus discípulos uma reflexão pessoal. Era levar os seus discípulos a uma percepção daquilo que eles estavam rodeados, assim como Jesus também estava. Jesus queria saber qual era a opinião externa das pessoas que estavam um pouco mais distantes ao seu respeito. E aí ele continua no versículo 14, e escutando agora o feedback, escutando agora o que os discípulos tinham ouvido falar a respeito do povo, sobre o que eles pensavam de Jesus. E eles respondem da seguinte forma no versículo 14. Olha, Senhor, alguns estão dizendo que o Senhor é o João Batista. Outros estão dizendo que o Senhor é o próprio Elias. E ainda existe outros que estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Ou algum dos profetas. Essa variedade de opiniões que as pessoas estavam tendo em relação a Jesus mostra que mesmo que muitos
que se relacionasse com as profecias messiânicas da época. Eles não conseguiam ver quem era Jesus da maneira correta. Quando os discípulos dizem que alguns estavam pensando que Jesus era João Batista, eles estavam retrocedendo e imaginando que Jesus era o precursor daquilo que foi profetizado. Se Jesus fosse João Batista, ele não era o Cristo. Ele era apenas alguém que veio preparar o caminho do Senhor. Quando os discípulos dizem, então, que Jesus poderia ser o Elias na boca das pessoas, Elias era aquele que havia precedido o dia do Senhor. Então, o fato de as pessoas perceberem que Jesus poderia ser um desses dois grandes profetas, João Batista, o último profeta, Elias também um grande profeta, isso leva a crer que verdadeiramente as pessoas não conheciam a essência de Jesus. As pessoas não conheciam a missão de Jesus, quem ele era. Quando as pessoas chegam e dizem, ele pode ser Jeremias, Jeremias era aquele que era esperado aparecer e restaurar a arca que supostamente fora escondida. Então perceba que o povo vivia em meio ao misticismo, o povo vivia em meio a certas crenças religiosas, e isto os estava impedindo de eles saberem realmente quem Jesus era. Isso acontece nos dias de hoje. Hoje nós estamos vivendo em um misticismo religioso muito profundo, onde as pessoas acreditam que podem dar algo para Deus e receber em troca. Onde as pessoas acreditam que passar debaixo de um manto sagrado ou receberem um copo com água, isso representa a presença de Deus ou do Espírito Santo na vida delas. Na verdade, isso é apenas coisas que estão sendo feitas nos últimos dias, nessas igrejas pós-modernas, onde estão querendo apresentar a Jesus de qualquer forma, de qualquer jeito, mas que no final percebe-se o interesse pessoal, econômico e financeiro. Jesus é muito mais do que alguém que veio preparar o caminho. Jesus é alguém muito maior daquele que apenas predisse o dia do Senhor. Jesus é muito maior do que aquele que pode revelar a presença de Deus. Jesus, ele percebe que as pessoas ainda não o conhecem como deveriam. Jesus, então, aprofunda o questionamento. Jesus, então, aprofunda a sua pergunta e a sua indagação. Jesus quer saber agora, não só a opinião daqueles que estão distante dele, mas Jesus quer saber agora a opinião de quem está andando ao lado dele, quem está andando dia a dia com ele. Jesus está querendo saber a opinião dos seus discípulos, aqueles que comiam com ele. E no versículo 15, Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Você já pensou se Jesus chegasse para você e lhe perguntasse, numa enquete, numa pesquisa, quem você acha que ele é? Alguns diriam, ele é um Deus que está muito distante. Ele é um Deus tão santo, tão justo, que não é capaz de se relacionar conosco. Alguns dizem, ele é um Deus ruim. Alguns outros poderiam dizer, ele é um Deus justiceiro. Mas você, que tipo de opinião você tem sobre Jesus? Quem é Jesus para você? O que Jesus representa para você? Se você olhar por esse lado do misticismo religioso, se você olhar para certas crenças religiosas,
você não vai encontrar Jesus lá. O dono da igreja, ele é bem maior do que se possa imaginar humanamente. Na verdade, humanamente, é difícil de você identificar na íntegra quem verdadeiramente Jesus é. É interessante que no versículo seguinte, no versículo 16, o Pedro, ele toma a frente dos outros discípulos. E ele, então, decide fazer uma resposta representando tanto a ele como todos aqueles que se calaram. Percebam vocês que dos 12 discípulos de Jesus, apenas um se atreveu a dizer verdadeiramente quem Jesus era. E Pedro toma a palavra e olha para Jesus e diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador. Pedro, falando em nome dos 12, ele traz essa importante revelação. Porque ele reconhece Jesus como Cristo, aquele que deveria sofrer, aquele que deveria morrer pelos nossos pecados. Ou seja, Pedro está reconhecendo Jesus como o próprio Messias. Pedro está reconhecendo a Jesus como o Salvador do mundo. Isto só pode vir por intermédio de uma revelação divina. Pedro tem uma revelação divina e diz: Tu és o Cristo, Tu és o Senhor, Tu és o Messias, Tu és o nosso Salvador. Será que eu e você cremos em Jesus como este que foi sacrificado no meu e no seu lugar? Será que eu e você verdadeiramente identificamos a Cristo como aquele que está prescrito e dito em todas as profecias, que viria, que morreria por mim e por você? Será que eu e você cremos verdadeiramente que Cristo é o nosso Salvador? Se assim cremos, foi por uma revelação divina. E aí Jesus então demonstra isso. Quando no versículo 17, Jesus disse: Feliz é você, Pedro, ou bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas sim pelo meu Pai, que está nos céus. Perceba que a revelação do verdadeiro Jesus, a representação do verdadeiro Jesus, não pode ser discernida, não pode ser revelada através da vida humana, a não ser por uma revelação divina. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E esta palavra que nos foi dada por meio da graça de Deus, traz consigo tudo o que nós precisamos viver e vivenciar para aprendermos mais do Senhor. Não foi carne quem revelou a você quem é Jesus. As pessoas não chegam a ter fé em Cristo apenas por uma identificação científica, apenas por uma dedução, mas sim porque é o Pai que revela que Cristo é o seu próprio Filho. Em João 6, versículo 65, a Bíblia diz assim: É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Se nós já conhecemos a Cristo como Senhor e Salvador, foi por meio do nosso Deus poderoso. Em segundo lugar, esses versículos nos ensinam que, além da gente conhecer o dono da igreja, a gente precisa entender o princípio da igreja. Olha o que diz o versículo 18. Jesus disse: Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Perceba que a afirmação grandiosa de Cristo,
Primeiro ele diz, olha, eu sei que você é Pedro, você é humano. Você é alguém que dependeu da revelação divina para saber quem eu era. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Pedro, não é sobre você que eu vou edificar a igreja. Quando Jesus diz sobre esta pedra, Jesus está dizendo o seguinte, sobre eu, a pedra angular, a rocha que caminhou juntamente com o povo ali no deserto, sobre esta pedra de esquina que os edificadores rejeitaram, é que eu vou edificar a igreja. E as portas do Hades, do inferno, não vão poder vencê-la. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O reino dos mortos é a porta do Hades. A entrada para o Hades, geralmente, vem após a morte. Aqueles que morrem sem Cristo vão para o Hades, aguardar o julgamento. Aqueles que morrem com Cristo têm o paraíso à sua espera, como Jesus disse para aquele ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A igreja de Cristo, que seria inaugurada no Pentecostes, não ficaria a mercê apenas da morte física, porque a ressurreição do Senhor iria garantir também a minha e a sua ressurreição. Mas, especificamente, os crentes que morreram antes da ressurreição vão se encontrar com Cristo também na sua vinda. Não para o Hades, mas para a glória do Senhor. É interessante, meus queridos irmãos, que o que Deus ensina sobre o princípio da igreja é que o princípio da igreja, o fundamento da igreja é Cristo. O dono da igreja é Cristo. E em terceiro e último lugar, além de nós conhecermos o dono, além de nós conhecermos qual é o princípio da igreja, nós precisamos estar prontos, dispostos e disponíveis também para cumprir o propósito da igreja. Deus tem como propósito para a sua igreja o de anunciar o evangelho, de acolher as pessoas, de ensinar as vidas, de equipar os discípulos e de enviá-los às outras pessoas, discípulos gerando discípulos, pessoas abençoando outras pessoas e abrindo portas de oportunidades para que muitos outros também possam conhecer o evangelho da salvação. O propósito da igreja é cumprido quando a igreja consegue abrir portas de oportunidades para outras pessoas conhecerem mais a Deus. Deus, hoje, nos ensina que Ele já colocou chaves na responsabilidade da sua igreja aqui na terra. Porque o versículo 19 diz assim, eu lhes darei a chave do reino dos céus. A igreja já está com a chave do reino dos céus. A igreja precisa abrir portas de evangelização. A igreja precisa abrir porta para pessoas venham conhecer mais e mais desse Jesus, desse Cristo, que é o dono da igreja. Ele que é o princípio e o fundamento da igreja. E o texto continua no versículo 19 e diz assim, o que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Aleluia. Jesus está dizendo aqui a Pedro o seguinte, olha Pedro, eu vou lhe dar o poder. E esse poder não é só seu, mas vai ser também da minha igreja. Eu vou dar o poder para que vocês abram oportunidades de conversão, de restauração, de perdão de pecados. Pedro, você vai começar pelos judeus, mas esse evangelho vai chegar também até os gentios. A igreja, ela cumpre o seu propósito quando ela abre oportunidades, seja
na vida dos atletas de Cristo, dos missionários universitários, dos missionários transculturais, seja nos nossos relacionamentos pessoais, na escola, no trabalho, na universidade, aonde quer que a igreja, eu e você, mesmo com portas fechadas, mas nós podemos compartilhar esse evangelho da graça, esse evangelho da salvação, esse evangelho que perdoa pecado. A igreja cumpre esse propósito quando ela abre inúmeras oportunidades. E eu e você somos esses agentes de Deus aqui na terra, que devemos compartilhar o que é de Deus, que devemos falar o que é de Deus. A igreja cumpre também o seu propósito aqui na terra quando ela consegue fechar as portas da vida de pecado na vida das pessoas. A igreja tem essa responsabilidade de alertar, de dizer o que é certo, de falar para as pessoas: olha, cuidado, não se conforme com esse mundo, não se assente na roda dos escarnecedores, nem se detenha no caminho dos pecadores, mas antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. Nela você pode meditar de dia e de noite, ou seja, em todo o tempo. Chaves do reino representam um direito especial que nos foi concedido por Cristo Jesus. Jesus disse para Pedro: eu vou te dar as chaves, você vai começar a pregar para os judeus, para os gentios. E aí vem o apóstolo Paulo, que sai de cidade em cidade, pregando este evangelho da graça e da salvação. Todo discípulo que ganha uma alma só para Cristo, este discípulo também recebeu o poder de abrir oportunidades para que muitos venham conhecer esta palavra, este evangelho e a salvação de Cristo Jesus. Chaves significa oportunidades de abrir e de fechar. E Deus tem dado isso, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, de nós darmos oportunidade a muitos para conhecer o reino de Deus, para conhecer o dono da igreja, para fazerem parte do fundamento e do princípio da igreja, para cumprir os propósitos da igreja. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus continue nos dando muitas oportunidades nesses momentos críticos de pandemia, para levarmos fé, para proclamarmos o amor, para levarmos esperança às pessoas, porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero encerrar este momento dizendo para você que mesmo de portas fechadas, nós precisamos continuar caminhando como igreja. Se você é um dos nossos mantenedores, aqui nós vamos estar mostrando para você as nossas formas de você estar contribuindo com o seu dízimo, com a sua oferta. E você pode estar ajudando a obra do Senhor, mesmo ela estando com as portas fechadas. Nós precisamos de mantenedores para manter as responsabilidades da igreja. Portanto, você é o nosso convidado, faça isso com alegria. Você pode fazer por meio de transferência, do Pix. Aqui nós estamos mostrando para você as suas opções. Quero agradecer a Deus, convidar você a estar domingo na nossa escola de oração, onde nós estaremos aprendendo a orar às 16 horas, e também o nosso culto de celebração no domingo, que será uma grande bênção de Deus para as nossas vidas. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, é o que nós oramos em nome do Senhor. Vamos agradecer em oração. Deus, muito obrigado por esta palavra. Obrigado porque o Senhor é o dono da igreja. E é o Senhor quem cuida. É o Senhor quem zela. É o Senhor quem livra. É o Senhor quem protege. Nada e ninguém poderá ir de encontro à igreja que o Senhor edificou. O Senhor é o princípio da igreja. O Senhor é o fundamento da igreja. E o Senhor nos convida e nos desafia
a cumprirmos esse propósito de irmos pregar a mensagem salvadora, a mensagem de fé, de esperança, anunciar o teu amor. Deus, nos ajuda, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça e o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre as nossas vidas para todo sempre. Amém, amém e amém.